Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sorteado. Pedro Mexia sente-se protegido. E João Miguel Tavares confessa-se erecto. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam todos bem-vindos no final de uma semana de grande agitação política em que, a par da apresentação do orçamento, o governo foi remodelado. António Costa aproveitou a demissão do Ministro da Defesa para fazer mudanças também noutros 3 ministérios. E é por aqui que começamos com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro da Energia. Parece-lhe que o governo ficou mais enérgico com esta remodelação governamental. Não sei se ficou mais enérgico, ficou definitivamente mais político, isso sim, não é? Isto foi já António Costa a preparar-se para as eleições. Mas o enérgico não é... Pelo que percebi, quer salientar uma mudança em concreto. Não uma mudança ministerial, mas a mudança na tutela da energia, numa Secretaria de Estado. O que é que o faz destacar a chegada de João Galamba ao governo? É porque houve para aí tanta irritação com a chegada de João Galamba ao governo que eu pensei, eu já disse tantas vezes mal de João Galamba que agora está na hora de vir para aqui defendê-lo. Achei que é... Mas isso é assim, tipo uma bola que sai do saco, umas vezes é num sentido, outras vezes é noutro? Também pode ser. Eu gosto de variar. Tu és uma Maria, não vai com as outras. Eu sou uma Maria. Tu és. Sim. É tão mau como ser uma Maria vai com as outras. Mas eu não percebo o que é que o Galamba tem. O que é que o João Galamba tem? O que é que o Galamba tem para chatear tanta gente? Aqui tem um piercing numa orelha. Isso não é achas habitual. que isso irrita? Não, mas ainda não é muito habitual. Provavelmente o primeiro Estado. Deve ser o primeiro secretário de Estado o primeiro membro do governo com um piercing. Com um piercing. Olha, histórico. Visível. E infelizmente nós estamos aqui a dar ideias, porque não vi isso ser abordado devidamente por nenhum jornal, nenhuma televisão, mas acho que valia a pena fazer essa investigação. Mas de resto, as pessoas... Quer dizer, ele é uma pessoa da nossa geração, mas isso acontece, não é? Nós começamos a envelhecer, um dia olhamos para o lado e de repente todos os nossos amigos, não é o caso, mas as pessoas da nossa geração estão todos em cargos de poder. E nós continuamos aqui. Mas isso tem só a ver com isso. Mas de resto, o João Galamba, é verdade que ele às vezes diz umas coisas no Twitter e tal, e é mais vocal. Vamos ver se continua no Twitter. Vai ser curioso saber. Vai ser muito mais curioso, porque aquilo sempre foi mais uma questão de estilo do que propriamente de substância, porque de resto ele sempre foi um soldado do PS, era um soldado do PS no tempo do José Sócrates. Ele até há pouco tempo foi o porta-voz do Partido Socialista, até ao último congresso do PS. Mas, João, agora... uma das coisas que se disse é que ele... eu pelo menos não me lembro de ter... Quer dizer, foi uma das coisas que foram ditas, é que competências do João Galamba na área da energia, que há isso aí, realmente... Mas eu concordo contigo, porque o João Galamba, e eu investiguei, é uma pessoa que vive numa casa que tem eletricidade. E isso torna... Eu já vi secretários de Estado serem empossados com menos relação com a paz. Mas isso é uma condição sine qua non, saber muito da... Não, eu não digo saber muito, eu digo saber alguma coisa. Eu ficava satisfeito só com algo. Essa era a outra parte da minha intervenção. Ele sabe o suficiente. Porquê? Porque, neste momento, o Governo não está interessado em que esteja lá quem saiba daquilo realmente. Porque as pessoas que vão para lá e sabem daquilo começam a ter ideias e acham isto é injusto agora, se calhar vamos aqui mudar aqui umas coisas. O Governo já não quer nada disso, como nunca quiseram nenhum governos na relação com a EDP. O cargo de Secretário de Estado da Energia é o cargo mais perigoso de Portugal. Está ao nível de ser polícia militar no Brasil. Estás a ser injusto que o Secretário de Estado se sente que não foi bem pacífico. E é por isso que é santo. Pronto, exato. É isso que eu te estou a dizer, é o cargo mais perigoso para gente que vai para lá querer fazer coisas. Okay. Não é essa a intenção. É para estar
paradinhos, não é? Esta é a tua defesa do João Galamba, só para lembrar as pessoas. Esta é a minha defesa de João Galamba, que, se bem se recordam, isto faz pandan com o tema da semana passada, quando nós falámos da ERSE e o deputado do PS que vai para a regulação da energia. De repente vai um deputado do PS para regulador, depois vai o João Galamba para secretário de Estado da Energia. Isto significa apenas que o António Costa está interessado num controle político muito apertado da relação do Estado com a EDP. E já se começa a falar da EDP voltar a pagar aquele contributo solidário da energia. E isso não é por acaso. O João Galamba lá quer dizer, o António Costa quer fazer as pazes com a EDP, não quer que haja confusões, quer que sejamos todos amigos e, portanto, vamos politizar isto. O facto de António Costa ter aproveitado a demissão do Ministro da Defesa para fazer esta remodelação a um ano de eleições surpreendeu? Isso até surpreendeu, mas acho que surpreendeu toda a gente. Como, aliás, disse o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que isto é suposto, todas as remodelações são supostas surpreender. Agora, é verdade que durante muito tempo o António Costa protegeu os seus ministros muito para lá do que era razoável, não é? Isso já tinha acontecido com o Ministro da Administração Interna, aconteceu com o Ministro da Defesa, e de repente, se calhar também aborreceu-se, já estou farto de andar a proteger esta gente, e correu com eles todos com uma sapatada, que eu acho que é bem visto, porque evidentemente o interesse maior de António Costa é ele próprio. Sendo que ele beneficiou de os proteger, em alguns casos. Mudaram os ministros da Defesa, da Saúde, da Economia e da Cultura. Vê algum padrão comum a estas 4 alterações no governo, Pedro Mexia? Bom, na verdade, havia 5 ministros remodeláveis, não é? Se por remodeláveis entendemos os ministros que eram ou muito contestados ou considerados ineficazes, havia 5. 4 saíram. Ficou o da Educação. Foi o da Educação, foi o único. Ou seja, ninguém queria o afastamento da Ministra da Justiça, nem do Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem da. Eu queria. Está bem, ok, mas tu querias. Por ti não ficava ninguém, ficavam 3 cadeiras. Eu achava que nunca podia ter entrado sequer, quanto mais. Mas não eram ministros realmente contestados. Os contestados, por razões diferentes, eram estes 4 mais 1. Só ficou o Ministro da Educação. Foi o único que sobreviveu. Que é uma forma também de dizer aos professores que aquilo que eles exigem não vai acontecer. No momento em que há um braço de ferro... Foi por isso que ele se safou. Com certeza. No momento em que há um braço de ferro com os professores, que António Costa fez saber que não vai ceder, e que perder esse braço de ferro significava alargar as reivindicações dos professores a outros funcionários públicos, perder o Ministro da Educação nesse contexto seria bastante catastrófico. Também há outra explicação possível. Todos os outros, disse António Costa, os que saíram porque pediram para sair. Provavelmente Tiago Barão de Dom Rodrigues não pediu para sair e está a gostar da experiência. Nós vamos já falar daqui a bocadinho que as razões que as pessoas alegam e as razões reais na política são bastante diferentes, não é? Não sabemos muito bem. Alguns destes certamente pediram para sair. Mas não é claro que tenham sido todos. O António Costa disse que foram todos. Pois está bem. Que os que saíram porque pediram para sair. Mas há uma maneira que o Primeiro-Ministro terá ser um Ministro. O senhor não quer sair? Quero. Então esse é o pedido. Pronto, isso é pedido do Ministro, de facto. De qual dos ministros substituídos vai ter mais saudades, Ricardo Araújo Pereira? Há alguns que eu ainda não tinha apanhado o nome. Da Economia tenho a impressão que nunca cheguei a saber quem era. Mas... Manuel Caldeira Cabral? Sim, mas, por exemplo, o Álvaro era mais proeminente, não é? O Álvaro apareceu logo, apresentou-se como Álvaro e não sei o quê, e uma pessoa fica a saber. Fixou. Este não fixei bem. Mas eu acho que vou ter saudades do da Defesa, porque o da Defesa, isto não foi ser Ministro da Defesa, isto foi fazer a recruta nos fuzileiros. Porque isto é um homem que entra no governo, leva uma carga de pancada e depois vai-se embora. Foi todos os meses havia uma coisa, pum, pum, pim, agora apareceram as armas, afinal não são estas, agora as armas não... E depois, rua. Em relação ao Galamba, eu acho que o Galamba, já agora, o Galamba vai para ali. É engraçado, a gente trata por o Galamba. É o Galamba. É o próximo, que é uma espécie do Álvaro. O Galamba, atenção, eu acho que o Galamba vai para ali por exclusão de partes. Porque podia ser secretário de Estado de quê? Na área da Justiça não dava, porque ele enviou um SMS ao Sócrates a dizer, olha que eles vão-te caçar. Não dava, não é? Na área das Finanças também era pouco ajuizado, porque ele ainda no outro dia fez um tweet a dizer chupa, Passos, foi durante o teu consulado que nos baixaram o rating para lixo. E foi, de facto, o Passos estava lá há 15 dias. E portanto, as agências de notação disseram estas 2 semanas não indicam nada de bom. Foi claramente. E eles disseram, pronto, finanças também não percebe nada. E cá disse, cá aí mais. Só se for a energia. E pronto, e vai a energia. Um dos aspectos curiosos nesta remodelação é o facto de
alguém que há meio ano se demitiu da direção do Hospital de Gaia e demitiu-se em protesto por falta de meios, chegar agora ao governo. É o caso da nova secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte Bessa. Será isto uma vitória ou uma cedência, Ricardo? Não sei bem. Ela no governo tem mais meios do que no Hospital de Gaia. Sim, tem. Eu acho que isto é... Havia aquela rábula da Ivone Silva, da Olívia Patroa e da Olívia Costureira. E esta senhora é a Olívia reivindicativa e a Olívia secretária de Estado. E pode dar uma rábula engraçada. Não sei se dá uma governação gira também, mas uma rábula dá. Há um caso controverso nesta equipa governamental. O novo Ministro da Economia, que vai tutelar o turismo, é casado com o Presidente da Associação de Hoteleiros. Em que medida é que isto vai permitir que certos assuntos sejam resolvidos no conforto do lar, Miguel Tavares? Eu detecto uma certa ironia nessa pergunta, não sei se não, é de todo. Mas eu quero aqui sublinhar que condições para que a é coisa se resolva lá em muito casa. difícil não haver incompatibilidades, porque quando o PS está no governo, aquilo são para as 5 famílias. E depois atenção, é o primo... A alusão às 5 famílias é claramente uma coisa mafiosa. Podias ter escolhido outro número qualquer. Faltou dizer família. Sendo o João Miguel Tavares podia ter acontecido. Bastava de, em vez de um L, está lá um R. Pois é, se fosse com um R, era mesmo família. E ainda por cima este caso, João Miguel, este caso é muito já fácil. Estão a usar outra vez com os suficientes da fala. Tu és um desgraçado. Há duas maneiras muito fáceis de resolver este caso, que é... ou a mulher do ministro se demite da presidência da Associação de Hoteleiros, ou o ministro arranja uma amante que é presidente da Associação dos Funcionários de Hotelaria. E assim, em princípio, fica equilibrado. O ministro, aliás, tirou uma conclusão bastante Justamente, o que é que acha da explicação do ministro? O ministro disse, então, ao fim de 30 anos, dizem que eu sou incompatível com a minha mulher. Que é uma piada engraçada, mas completamente beside the point. Quer dizer, não é isso. Não. Aliás, ainda por cima, no ministro que... É importante lembrar que ele já havia incompatibilidade com a questão da energia, não é? E foi por isso que houve aquela mudança Por isso é que a energia saiu da economia. Exatamente. E foi para o ambiente. E, portanto, ele mal chegou, já era ministro, mas chegou ao governo e já começam a aparecer várias incompatibilidades. Isso realmente é um processo inquietante que acontece demasiadas vezes, mas também por causa de que as pessoas se casam umas com as outras. Claro. Também é uma coisa... Casam-se, juntam-se. Aquilo é como aquelas religiões protestantes que há para aí 70 pessoas e eles querem continuar e casam-se todos entre eles. O Partido Socialista não é muito diferente disso. E depois é difícil. Também aparecem doenças. Aparecem doenças. Aparecem doenças João Miguel Tavares, a pasta de Ministro da Energia. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do Unicamente Avós. Mas não é para falar da polémica do beijinho aos avózinhos. Como não? É pá, polémica, vamos dizer assim. Foi um dos casos da semana. Não é polémica porque tu não tens Facebook. Vocês querem muito falar disso. Nas redes sociais. É preciso contextualizar isto porque esta parte, porque isto aconteceu depois de um professor universitário ter dito na televisão que quando uma criança é obrigada a dar um beijinho à avózinha ou ao avôzinho, estamos a educar para a violência no corpo do outro. Creio que apanharam mesmo o Pedro Mexia, que não anda nas redes sociais, teve ecos disto. Mas não queres que eu comente isso, mas não? Bem, se quiser. O João Miguel Tavares tem filhos e, portanto, é sensível à violência sobre o corpo do outro. Mas sou mais sensível... assim. Não, sou. Mas é mais sobre o meu corpo, a violência sobre a minha mona, em particular. Eles exercem violência sobre a minha cabeça todos os dias, ainda hoje ao jantar, foi bastante violento. A minha cabeça, a violência que eles exerceram sobre a minha cabeça, portam-se muito mal. Mas neste caso, atenção, deixa-me fazer justiça, que é que a tua citação é bastante incompleta, porque se ela ficasse só por aí... Exato, depois há o salto lógico. Exato. A citação que tu fizeste paraste estamos a educar para a violência no corpo do outro, os beijinhos, a avó. O problema é que ele depois concretiza aquilo e diz, vocês começam por obrigar as crianças a darem beijinhos às avós, depois quando elas chegam à adolescência acham normal que os seus namorados ou as suas namoradas andem a vigiar os seus telemóveis. E esse salto lógico é que é completamente absurdo, não é?
de repente já a senhora também de Vila Nova de Gaia deu como justificação para depois de ter acordado e percebeu que tinha sido violada foi realmente obrigada muitas vezes a beijar a minha avó e agora deu nisto. E isso, evidentemente, esse salto é absurdo. É esse salto que é absurdo. Agora, ainda mais absurdo do que o absurdo deste salto foi a maneira como desabaram em cima do rapaz. Mas, quer dizer, Nas é redes sociais. absurdo e deplorável. Um evento tão raro. Mas não é raro. Não, Sabes o que é que eu gostei mais? Atenção, não é raro, que eu não gostei é raro, mais- mas a violência é que ainda por cima. Não, porque Eu adorei ver o choque, o Espera aí, choque. Não foram o por choque- dados, não, como não, costume, não. essencialmente. Não é foram, isso. não Não, foram. existe muita violência, mas ali há uma violência especial, por o rapaz ter o cabelo comprido e por ser poliamoroso e afinal tinha 4 namoradas, depois apareceram umas fotos de bondage deles com as suas não sei quantas namoradas. Isso não vi. Foi. E aquilo foi bem feio, Não, é claro que foi feio. homofóbico. É claro que foi e feio, tudo. horrível, E, mas por cima, atenção, homofóbico mas é- para um poliamoroso com 4 raparigas. mas eu achei- Aquilo é tudo uma grande confusão. Mas Agora, também foi muito divertido ver gente chocadíssima com o modo como a matilha faz esse linchamento, sendo que são as mesmas pessoas que normalmente estão a acicatar matilhas nas redes sociais para praticarem linchamentos. É sempre engraçado. Eles não são contra linchamentos, são contra os linchamentos das pessoas de que eles gostam. isso é verdade. O Ricardo Araújo Pereira centrou-se mais na não. pesquisa das opções políticas do professor universitário. Não, mas porque por ele ser candidato à junta de freguesia da encosta pelo MRPP, da encosta do Sol. Não achei bem. Mas o PCTP-MRPP acho que anda um bocado distraído. Isso. Não sei, mas a minha questão é a seguinte. Eu sobre este caso todo, é um caso francamente cansativo. O que é que eu ia dizer? Eu tenho filhas também. Eu costumo aplicar uma coisa que... Obrigado a dar beijinhos às Não, a avós. questão é... Para mim é uma questão de... Como é que chamava aquilo? Era bom senso, ou que é? Que é bom senso, para mim o bom senso é o seguinte. Uma pessoa dizer, olha, chegou a avó, vai dar um beijinho à avó. Não me parece que isso tenha uma relação com... Na adolescência, as pessoas deixarem... Se for, olha, chegou a avó, vai dar um linguadão à avó... Eu isso, com franqueza, isso acho que pode ser nocivo. Isso acredito que possa ser nocivo. Há diferença entre beijos, não é? Há diferença. Há um beijo íntimo, um beijo que não é íntimo, um beijinho, dar um beijinho à avó. E depois há que prestar atenção, ainda no âmbito disto, de uma coisa fora de moda, que é, digamos, do bom senso, há que prestar atenção também, se calhar, à razão eventual pela qual a criança não quer dar um beijinho à avó. Se a razão é porque a avó cumpriu pena de 10 anos por abuso sexual de menores, o meu problema não é dar o beijinho à avó, é o que é que a avó está a fazer cá em casa. Isso. Agora, se é... Não, porque a avó... Porque a criança é mal criada. Acontece, é muito raro, mas há crianças que, se a gente não lhes der educação, são mal criadas. Ou, não, porque a avó é velha. Isso não é uma razão não inválida para não dar um beijinho à avó. Pronto, como só as batatas. Exatamente. Uma criança que recusa beijar a avó porque a avó é velha, precisa de ser educada para perceber que não se trata assim os velhos. Bom, mas adiante, porque isto não é o tema. Isto é só um à parte. Canibalizámos o tema do Pedro E Mexia. agora vamos falar da segurança nacional, claro. Depois de um tema importante, vamos falar da O segurança Pedro nacional. Mexia quer ser ministro do unicamente a voz, não é? A voz. Cá estamos a E é para falar. falar da admissão do chefe de Estado-Maior do Exército. Porque há bocado estamos a falar da diferença entre o que se diz que as pessoas... as razões que as pessoas apontam e as verdadeiras razões. E neste caso é um caso muito patente, porque há uma pessoa que se demite, que pede admissão, e que dá duas justificações diferentes a dois destinatários. Escreveu ao Presidente da República dizendo que se demitia por razões pessoais e pôs na intranet do Exército uma explicação dizendo que havia por trás disso razões políticas. Conseguiu perceber? Bom, e dizendo também nessa segunda, na intranet, dizer que a voz, e só a voz, deve uma explicação. Bom, há várias coisas erradas aqui. Bom, já há uma coisa errada que é alguém que exerceu um cargo tão importante, no momento em que sai, dá duas explicações contraditórias a dois destinatários, e isso, a partir do momento em que isso é público, nós queremos saber o que é que se passou e ninguém esclarece. António Costa não esclarece e ninguém esclareceu o que é que se passou. E depois inquieta-me muito esta do a voz e só a voz, porque isto vem na onda do que aconteceu com Tancos.
das pessoas que dizem que estão arrependidas, mas que estão de consciência tranquila, que é uma expressão que eu não consigo perceber o que quer dizer. Que é o preço do país. As pessoas que falam que fizeram pela salvaguarda do interesse nacional, ou seja, o que a voz e só a voz parece indicar é que há um militar, um chefe militar, que acha que só tem que prestar contas aos militares. Ora bem, não é assim que as coisas funcionam. E o ex-chefe de Estado-Maior sabe isso perfeitamente, que não é assim que as coisas funcionam. O poder político o poder militar está submetido ao poder político e os não militares, isto é, os cidadãos em geral, os militares também são cidadãos naturalmente, mas os cidadãos em geral têm direito a ter explicações. O que é que este chefe de Estado-Maior sabia? Em que medida é que é ou não conivente com as acusações? Porque caiu o ministro, ainda bem que caiu, e finalmente caiu. Mas isto não foi só desonroso para o Ministro, isto foi desonroso para as Forças Armadas e, portanto, este resultado era mais ou menos inevitável. Que no momento em que ele sai, e ainda bem que sai, apresenta a coisa dessa maneira, dizendo eu só devo explicações aos meus pares. Ao país não devo. Aliás, quando foi ao Parlamento também disse não sei o que é que estou aqui a fazer. E há aqui uma constante neste processo, que é militares a dizer nós só nos interessa as coisas aqui dentro da corporação. Os eleitores, os cidadãos, os órgãos de soberania, os deputados, não têm nada com isso. E isso é inquietante, porque Tancos, independentemente do que tenha acontecido ou não, alguns desenvolvimentos de Tancos têm a ver com isso. Com uma instituição que acha que tem umas regras tão próprias, tão específicas, que não tem que dar cavaco a ninguém. E isso é bastante inquietante. O que é que João Gomes Cravinho, novo Ministro da Defesa, contextualizando, João Gomes Cravinho chegou ao Ministério da Defesa e o General Rovisco Duarte demitiu-se. O que é que João Gomes Cravinho terá dito ao chefe de Estado-Maior do Exército que ainda não lhe tinha sido dito por Azeredo Lopes, Ricardo Araújo Pereira? É uma boa questão, Carlos. Talvez... se calhar acabava-se a palhaçada, por exemplo. É uma hipótese. É uma hipótese. O antigo ministro esteve lá, nós já falámos dele, e aliás, um grande beijinho. Não coercivo. Se ele não quiser, não leva. Um beijinho, não um linguadão. Não é, exatamente. Exatamente. E, de facto, não percebeu nada, nunca. Não sabia nada do que se estava a passar. Pôs hipóteses sobre o facto do que se passou não se ter passado. Foi engraçado. Este novo ministro deve... Entrou a pé juntos. Entrou a pé juntos, sim. Pensou, se calhar vamos dar aqui alguma decência a isto. Que importância é que terá tido para a admissão do General Rovisco Duarte, João Miguel Tavares, o facto de, poucas horas antes dele se demitir, o Presidente e líder parlamentar do PS, Carlos César, ter dito na TSF que, depois da mudança no Ministério da Defesa, esperava que viesse a haver, e vou citar o que ele disse, consequências do ponto de vista das Forças Armadas, em particular no Exército? Eu não sei se isso foram as declarações mais importantes para a decisão do chefe. Será que Carlos César já saberia da decisão que estava iminente ou terá dado um empurrãozinho para que ela se concretizasse? Não faço ideia, mas quer dizer, era pacífico que a posição do general Rovisco era absolutamente insustentável. Como é evidente, ainda mais vergonha do que Azeredo Lopes, passou evidentemente o chefe do Exército. Porque... parece pacífico que houve um encobrimento que envolveu todas as pessoas. A Polícia Judiciária Militar, ele é o responsável máximo e tinha que sair, até porque existe, de facto, uma independência entre o Exército e o Ministério da Defesa. E agora sabes que foi ele que impediu a Polícia Judiciária Civil de entrar nas instalações de Santa Margarida. Não. O seu caso a sua situação é insustentável. O problema aqui... E os motivos pessoais, quer dizer, os motivos pessoais é aquela desculpa que toda a gente sabe por motivos pessoais, não é? Tu já te metiste... Tu aposto que quando saíste da Cinemateca também foi por motivos pessoais. Também foi por motivos pessoais. E o João Miguel cobrou-te isso durante semanas. Várias semanas. E pronto, portanto, nós sabemos o que é que são os motivos pessoais. Nunca é por motivos impessoais, curiosamente. Agora... A questão aqui é porque é que eles estão a ir-se embora de forma tão zangada? Há aqui desenvolvimentos para... Este ir-se embora de forma tão zangado é que
sente em todas estas pessoas que há uma espécie de sentimento de injustiça ali metida no meio. Sim. E o que esse sentimento de injustiça quer dizer é que é preocupante. Ou seja, eles não estão simplesmente a sair porque acham que é o seu dever. Eles estão a sair meio empurrados porque acham que estão a pagar as favas por um assunto em que a responsabilidade não é só deles. É isso que cheira. E este cheirinho não é nada bom. Porque isso pode quer dizer que lá por cima, não é, a pagar, mais pelo lado político, seja por Belém ou pelo São Bento, pode haver tramóia e pode haver gente que sabe mais do que aquilo que está a dizer. Ainda há explicações para Muitas explicações. obter, neste caso. Eu Pedro devido que a gente Mexia as obtenha então, já agora. ministro do Unicamente a Voz, e é a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro das migalhas para falar do Orçamento de Estado. E a que migalhas é que se refere, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu creio que quando se fala de Orçamento de Estado é lógico que seja eu o primeiro a falar. Não é? Não esperávamos outra coisa. Nem o povo português. Sou uma pessoa que... Há milhares de pessoas a ligar neste momento na TV24 para saber, para conhecer a tua análise. Exatamente. Eu conheço atentamente, todas as alíneas do orçamento. E, na Parece-lhe verdade... que o PCP e o Bloco ficaram satisfeitos com as medidas que puderam anunciar como suas no orçamento, ou estavam numa situação em que era pegar ou largar? Eu acho que é o que há. Nós temos... São as migalhas. Sim. Eu sou, em relação ao orçamento, sou como, acho eu, a generalidade das pessoas, que é, as pessoas chegam a dia 25 e dizem, olha lá, é dia 25 e ainda tenho dinheiro no bolso. Se calhar, sim senhor. Essa é a medida, acho eu, para as pessoas avaliarem se o orçamento está ao gosto delas ou não. E a gente, tendo em conta que nós gastamos muito em dívida, é aquilo com que nós somos um país que gosta muito de gastar nesse... O que está previsto no Orçamento de Estado são 118,5% do PIB. Exato. A gente gosta muito de gastar em dívida. E o que resta, depois sobram umas coisas. E com essas coisas a gente vai tentar dar só um... a gente não tem muito... não tem muita comida para aqui fazer conversa de 2013. Eu nem sequer acabo o meu raciocínio, Soutor. O que eu estou a dizer é, estamos a fazer uma sopa, Teodoro, não temos grandes ingredientes para pôr lá, mas... sacamos um louro e um dentinho de alho. Fica assim uma água com um sabor. Quem é que saiu melhor à mas ele ainda não acabou o raciocínio, porque até agora está só a 2003. Não, tu queres que eu diga que a austeridade continua e tal, não é? É isso? Não é isso. Não se virou a página. Está com a dívida, o que é que queres fazer? Continuas? Acabe-se com a dívida. Não pagamos. Que eles até lhes tremem os joelhos. Olha, esse já está no Parlamento. Agora tiveste um passo que não pagamos, de facto. Não, eu não disse nada disso. Só estou a constatar. Eu fiz um exercício... Tem que se pagar. Sim, eu fiz um exercício meramente narrativo. Ela, graças ao senhor. Não, eu fiz um exercício meramente narrativo. Há muitas maneiras de pagar a dívida. É possível pagar com uma taxa de esforço maior e menor. Enfim, não interessa. Há atores que acham que é para não, porque não é para pagar. Pois há, mas a taxa de esforço agora é grande ou é pequenina? Com os juros negativos? Sim, está bem. Mas é muito, ainda é muito. É muita massa. Bom, eu acho que houve negociações com o orçamento. Sim, eu acho que o PCP se saiu bem. E o Bloco anunciaram várias medidas que reivindicam como suas no orçamento. Quem é que saiu melhor à espera do PS? O Bloco costuma ser mais sexy, não é? Aliás, o PC estava a ficar muito enervado com isso do Bloco estar sempre... Mas como os avózinhos estiveram alta esta semana... Se calhar, eu acho que talvez por isso o Jerónimo me faturou bem, porque se bateu pelo fim do pagamento especial por conta, que era realmente uma estupidez. A mim transtornava-me a vida. A sério, me transtornava. Uma medida orçamental que tu compreendes. Exato, até que enfim, uma que eu percebo, sim, uma que eu percebo. Porque as pessoas tinham que pagar, tendo em conta o que tinham auferido no ano anterior, e às vezes não era a mesma coisa. Quer dizer, depois aquilo a gente reavê. Reaver está bem feio, é capaz. Isto é depois de jantar, eu não tenho às vezes controle sobre a gramática, mas a gente depois acaba por reaver o dinheiro. Mas estamos a pagar, é um esforço pagar, não interessa. E o abono de família também aumentaram, é simpático, eu não recebo abono de família. E aquela questão da reforma sem penalizações ao fim de 40 anos a descontar,
pela qual o PCP também se A bateu. história está toda mal contada ainda. Aí houve polémica entre o Governo e o PS. E o PS, exatamente. Houve polémica. Também foi interessante. Mas isso fica bem ao PCP bater-se por medidas que depois geram conflito entre o PS e o Governo. É uma maneira, é uma estratégia política muito astuta. Em contrapartida, o Bloco de Esquerda reclama a diminuição das propinas, por exemplo. Exato. Diminuição das propinas. Eles tiveram a distribuir os cromos, não é? Para cada um tem um crominho para colar a sua caderneta. O IVA dos toureiros, ou não sei quem, não foi? Aumentar o IVA. É verdade, mas só para 6%, apesar de tudo. Este é o último orçamento. Não pagar IVA, isso a ti não te diz nada, não é? Eu não vou atorar. Tu não costumas lidar com tudo. Não tenho família no Ribatejo. Este é o último orçamento da Geringonça. Qual terá sido o principal talento de Centeno para ir buscar votos a forças políticas que nunca tinham votado favoravelmente qualquer proposta orçamental, Pedro Mexia? Quer dizer, não há diferença entre o talento de Centeno e o talento desta solução. Esta solução exigia, numa primeira parte do mandato, que eu achei na altura que seria a única, uma aliança para reverter medidas e, portanto, aí não havia, um trabalho estava facilitado, mas, de facto, os partidos à esquerda perceberam-se facilmente que lhes seria caro, custaria caro saltar fora da geringonça e, portanto, era uma inevitabilidade estes orçamentos serem aprovados. O que eles foram fazendo em cada um deles, e particularmente nestes últimos, e particularmente o Bloco, a quem o Costa tem mandado algumas bicadas valentes, tem estado a discutir de quem é que é o mérito, reivindicando isto é meu, isto fui eu que... E depois há a história engraçada que é o déficit zero, o orçamento equilibrado, uma certa retórica económico-financeira direitista de Centeno, que não pode deixar de incomodar os partidos à esquerda, ou seja, sem tentar dizer coisas que poderiam ser ditas e que não foram, e que nenhum deles conseguiu dizer, por ministros das finanças de governos de direita. Isso é um aspecto bizarro e até pode ser uma espécie de, a ser verdade, enfim, uma espécie de mudança temporária da ADN. Pode haver uma mudança temporária da ADN, não deve poder, do Partido Socialista. Pela primeira vez foi dita aqui uma coisa sem grande rigor. É verdade. Não é costume neste programa. O líder do PSD, Rui Rio, diz que o orçamento proposto pelo Governo para o próximo ano é um bodo aos eleitores. Ou seja, um orçamento eleitoralista a um ano de eleições. Em contrapartida, a Assunção Cristas, líder do CDS, considera que o orçamento vai agravar os impostos. Parece-lhe que estas críticas à direita são compatíveis entre si, João Miguel Tavares? São. Pode ser eleitoralista e aumentar... É a coisa que os eleitores mais gostam é que lhes aumentem os impostos. Mas isso foi a fórmula. Mas porquê é que nós andamos aqui a falar? Então, a dupla maravilhosa Costini e Centini, a dupla de mágicos. Eu já falei várias vezes dessa dupla de mágicos. Costini e Centini andam a fazer o mesmo truque há 4 anos, mas se calhar o Luís de Matos e o David Copperfield também devem fazer sempre uns que resultam. E a gente continua a ficar maravilhados. Como é que ele faz isto? E eles andam a fazer o mesmo truque há 4 anos, mas resulta, de facto, resulta. Que é, toma lá um bocadinho no teu ordenado e depois caem impostos, a maior parte deles é impostos indiretos. E isso resulta mete dinheiro no bolso de esquerda e tira dinheiro no bolso da direita, mas como as pessoas estão todas a olhar para a esquerda, só lhe vem entrar dinheiro. Mas no fundo é um truque, mas é um bom truque, põe as pessoas a olhar para aquele lado. Mas no fundo é o truque do Passos, só que ao contrário. O Passos era tiro-te nos salários e nas reformas e no 13º mês. Esse não dava nada. Não dava nada. Esse não chegava a fazer truque. Mas esse na altura não podia dar nada. É que veio o Passos. O segredo do truque... O segredo foi o Passos deixar dinheiro para o Costa poder fazer. O segredo do truque é tu chamares a atenção com esta mão e depois eles não veem esta. Ora, a do Passos estava metida no nosso bolso. Com certeza. Mas eu aqui não me vais ver aqui dizer que Passos Coelho era um grande mágico. Não okay. era. Certo. Pelo contrário. Foi por isso que se tramou. Centeno é cativante. É cativante. Não, é muito cativante. É muito cativante e tem um grande problema. Isso é por causa das cativações. É um trocadilho do caraças. Mas, aliás, a Europa já começou mais uma vez a chatear. Aliás, o António Costa antecipou logo. Vem daí uma carta. Pois vem uma carta a dizer, olha, estás a ver, a despesa primária acaba de aumentar 3,4%. Que é um aumento brutal. E qual é que é o problema destes aumentos de despesa primária? Que depois não tens maneira de os descer. Porque quando os salários e as pensões aumentam, é fantástico, é que depois já não desaumentam. Porque o Tribunal Constitucional não deixa.
Não é? E então nós estamos a adicionar despesa permanente, não é? Com receitas que não são permanentes, que são ocasionais, e depois quando vem a crise, a despesa está lá toda, as receitas diminuem e nós outra vez, charco! Está quase a fazer o discurso do diabo. Mas o discurso do diabo é verdadeiro. Agora, eles de facto têm-no fumigado e a conjuntura internacional tem pedido que ele tenha chegado, isso não há dúvida. O Ricardo Araújo Pereira fica assim, são os maiores. ministro das migalhas, e estão distribuídos os ministérios por esta semana. Agora o Pedro Mexia sente-se protegido, mesmo em caso de tempestade, Pedro Mexia. Mesmo em caso de tempestade. No fim de semana passada, a tempestade Leslie provocou estragos graves na zona centro do país e estragos também na relação entre a Câmara de Lisboa e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Também recebeu fora de horas o SMS com o aviso da EML para se manter em casa depois das 6 da tarde de sábado? Não recebi por seu peão, portanto, não. A EML comigo não quer nada. Não se importava que tu morresses, que é diferente. O teu falecimento é indiferente. Há várias coisas. Não, mas é que... Quem não paga estacionamento, eles estão-se borrifando se morre ou não morre. Eu recebi à 1h a dizer para às 6 da tarde... Pois, eu até propus uma hierarquia de quem recebia mais tarde é quem o Estado português mais desejava que morresse. e eu portanto, Pedro Mexia, estão-se nas tintas. Nem sequer recebeu. Eu recebi às 6 e tal da manhã, portanto, eles querem mais que eu morra do que tu. E bem? E tu? Eu não recebi nada. Mas é. Não, mas isso é porque Tu não és de é Lisboa. munícipe de fora de Lisboa. Exato. Isso não tem direito. Mas o que aconteceu neste caso do furacão, que foi o mesmo que aconteceu, quer dizer, o mesmo não, felizmente, em termos de consequências, com os incêndios, que é nós começamos a descobrir a quantidade de coisas que funcionam mal, algumas por razões entendíveis, outras por razões absurdas. Bom, o que aconteceu foi a Autoridade Nacional da Proteção Civil, que assumidamente não é especialmente tecnológica, que pensou em avisar ou não as pessoas. Mas o protocolo que existia com a Comissão Nacional de Proteção de Dados só permitia que as pessoas fossem avisadas para fogos rurais. Portanto, era a única tipologia que estava prevista, só podiam outras catástrofes não estavam. E, portanto, por causa deste detalhe encantador, não avançou. Bom, como não avançou, o Presidente da Câmara de Lisboa disse, numa reunião com responsáveis de camarários em caso de tsunami, eu imagino os tipos na Comissão de Proteção de Dados a decidir mas está aí a vir a onda, está aí a vir a onda. Lamento, mas o protocolo 32. É só para fogo. A onda é uma onda de fogo, não é água. Então não dá. Mas também somos um país com uma costa tão pequenina que isso em princípio não... Peço desculpa, tenho interrompido. Essa é a primeira parte. A Autoridade Nacional de Proteção Civil. Segunda parte, EML. O Presidente da Câmara de Lisboa acha, e bem, que é preciso avisar os municípios. E, tendo a EML uma listagem desenvolvida, grande, de municípios de Lisboa, utilizando esses dados para os avisar. E esta aqui é melhor do que a anterior. Depois, 2 problemas subsequentes a este. Muitas das mensagens chegaram depois dos factos. Muito depois. Portanto, acaba por ser uma não resposta. Isto é, o impulso inicial pode ser positivo, mas o resultado é irrelevante. Valeu a intenção. Eu pensei que vinha lá uma nova tempestade. Mas esse dia à tarde. Sério? Dá a ideia que foi só um tipo que esteve a mandar as mensagens por SMS. Foi por ordem alfabética. Porque as pessoas recebiam... Tu és o M, eu sou o T, portanto... E vocês ainda estão a gozar. O homem deve ter ficado com a falangenta em carne viva a mandar. Cuidado. Portanto, havia um absurdo em relação ao tal protocolo. Depois houve uma decisão cuja ideia era boa, o resultado não foi bom. E depois, no meio disso tudo, e daí a fúria de Fernando Medina com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão Nacional de Proteção de Dados quer investigar este uso, segundo eles, indevido dos dados. Ora bem, a nós todos parece que este uso é um uso razoável. Mas é verdade que a questão do uso indevido dos dados é um problema gigante da nossa sociedade, para o qual a Comissão Nacional de Proteção de Dados
tem toda a competência e a autoridade para... Já resolviam era isto antes de acontecer. Agora, era esse o ponto. Não é? Tudo isto se resolve antes. Esses protocolos não podem estar resumidos a um tipo de calamidades e não outras. E quando se faz... Isso aconteceu exatamente nos fogos, que é... vamos tomar aqui uma decisão de emergência. E nos fogos, como estamos lembrados, só não funcionava, as decisões de emergência só não funcionavam em caso de emergência. Foi o que aconteceu. E aqui é um bocadinho isso. Emergência, mas só chega amanhã. Isso não é emergência. Portanto, há vários problemas jurídicos e há problemas práticos graves. A meteorologia previu que o ponto de impacto da tempestade seria na região de Lisboa, mas a tempestade deslocou-se à última hora e acabou por atingir sobretudo o distrito de Coimbra, deixando prejuízos calculados em perto de 80 milhões de euros. Parece-lhe que a reação mediática ao desastre teria sido outra, João Miguel Tavares, se os estragos tivessem acontecido na zona de Lisboa? Se com isso queres dizer que somos um país demasiado centralizado... Se tivesse acontecido na zona de Lisboa, bastava 1 milhão de estragos. Houve quem notasse que na segunda-feira os jornais não referiam... Escandaloso, embora aí o problema é mais dos jornais. Acho que havia uma disparidade gigante entre os jornais e a televisão. Sim, é verdade. A televisão estava lá toda, houve depois muitos... Sim, mas nos jornais era do género, passou, felizmente passou, exceto nos sítios onde ele está, não é? É isso. E isso tem a ver com os jornais, sim, o centralismo hoje em dia dos jornais, até porque acabaram os correspondentes, por questões financeiras e tudo isso, é uma coisa brutal e escandalosa num país tão pequeno. Isso é indiscutível. Soube-se também, entretanto, que o Ministro da Administração Interna não emitiu qualquer despacho de alerta para reforçar os meios de proteção e socorro na iminência da tempestade, durante a tempestade, ao contrário do que é normal em casos destes. Terá sido por esquecimento, Ricardo Araújo Pereira, ou pela azáfama da aprovação do orçamento que decorreu nesse mesmo dia pela noite dentro? Talvez uma terceira hipótese de o Ministro da Administração Interna pensou, as anteriores catástrofes foram tão bem geridas que para quê? Para quê estar a chover no molhado e estar a lançar alertas e tal? Talvez isso. A Administração Interna estava... confiante de que, tal como tinha acontecido, preparado. Por exemplo, nos incêndios, sim, ia tudo correr bem. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se protegido. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se erecto. E o que é que nós temos a ver com isso, João Miguel Tavares? Sabes lá, Carlos, que é a tua voz, essa tua voz de rádio. Pá, meu foi Deus. assim. Queres uma beijoca daqui? Eu estou... Isto sim, é provoca-me, violência, sim, não é? isto sim. Provocou-te alguma coisa neste momento? Mais do que dar um beijinho na avó. Bem, pelo que percebi, a ereção do João Miguel Tavares tem a ver com a exposição de Mapplethorpe. Está bem. É? Isso já vos diz alguma coisa. É um homem modesto. Acho que não tem nada a ver com ele. Aquilo mexeu consigo. Mexeu comigo. Não, quer dizer, até não mexeu assim muito comigo, mas mexeu mais um bocadinho quando chegaram à Assembleia da República. Fizeste um qualificativo um bocadinho inquietante no teu artigo. Inquietante, tendo em conta que és um homem casado e pai de filhos. Tu falavas das magníficas pilas, ou seja, do género, no teu artigo do Público. Sim, mas são magníficas pilas. As do Mapplethorpe, bolas. O homem tinha cuidado. Magníficas no sentido... Enquanto fotografias, que estou a dizer? Não, enquanto fotografias e enquanto ele não escolhia as pequeninas. Sim, magnas pilas. Magnas, mas magnas. Como quando a gente vai aos percebes, não é? Sim. Eu vi uma parecida. Como que vai? Sim. Eu vi uma das fotos, sim senhora, era uma espécie de um obelisco que depois a luz incidia sobre ele e vertia uma sombra no abdômen do proprietário, que realmente era uma coisa, parecia estatuária egípcia. Não, lá está. Concordas que é um magníficas pilas? Eram sim senhor. Isto, parecendo que não tem uma razão de ser, esta semana a Comissão Parlamentar de Cultura ouviu os protagonistas da polémica, o diretor artístico que se demitiu e a administração da Fundação de Serralves. A conclusões é que chegou João Miguel Tavares depois das 2 audições na Assembleia da República? E ao contrário, é uma espécie de tiratusa, estás a ver? É que é com tanto sexo explícito e depois de repente vêm eles, começam a falar e aquilo, como dizem os brasileiros, brocha tudo. Murcha tudo mesmo, murcha tudo à séria. E porquê? Isso faz muita confusão, que é...
Já que há Continuaram ali... as versões divergentes? Sim, e aquilo que apetece dizer, já que há ali tanta virilidade, ao menos sejam homenzinhos. Mas aposto que a Comissão vai determinar qual das versões é a verdadeira. Normalmente as comissões têm essa capacidade. A Comissão já estava cheia de vontade de dizer que era a administração. Isso percebeu-se. Os deputados, aliás, fizeram para ali tiveram umas posições bastante inquietantes nesse sentido de não querem, na verdade, saber procurar bem onde é que estava a verdade. Agora, o que eu concluí foi claramente tanto a administração como o diretor artístico estiveram muito mal em momentos divergentes. O diretor artístico, quando deu uma entrevista ao público, onde se pôs a falar de uma exposição aberta a todos, e onde não haveria salas fechadas, aparentemente já tinha combinado o contrário com a administração. E, aliás, as salas fechadas, e depois, quando a exposição abriu, estavam lá, não é? Com o acesso reservado. E a administração, quando, ao que tudo indica, aconteceu, aliás, porque Pacheco Pereira acabou por depois o reconhecer ao Jornal Público, quando, poucas horas antes de abrir a exposição, chegou lá a administração e diz: estes 2 quadros não podem estar aqui. Eram os tais, um com uma pilazinha murchita e a outra com uma mega pila. Não se percebe o critério. E é verdade que não se percebeu o critério. Agora, aí há uma intervenção. Eles dizem, o diretor artístico diz censura. E os outros dizem, não é censura, porque eu não disse para as tirarem da exposição. Disse só para as tirarem daqui. Se houvesse ali uma discussão sobre quais são os limites das intervenções das administrações no museu, claro, qual é que é o nível da liberdade de um diretor artístico, era uma discussão muito interessante para ter. Mas nessa discussão é possível, porque nenhuma das partes sequer tem a dignidade de chegar ali e dizer, olha, foi isto que eu fiz. E dizer, sim, isto eu fiz. Não, isto eu não fiz. Era tão fácil. E aí ter-se uma discussão interessante. Mas, de resto, esta opacidade das instituições nacionais, uns porque acham que a regra é não dizer nada, o próprio diretor artístico dizendo que tem um contrato de confidencialidade com Serralves. E nós andamos ali com umas comissões em que é uma pena esta vergonha de falar direito, não é? Já que têm tanta coragem para mostrar pilas por tudo que é lado, tenham também a coragem de olhar de frente para as pessoas e falem direito. Antes das audições parlamentares, os deputados desta Comissão de Cultura fizeram questão de ir a Serralves ver a exposição. Que impressões é que lhe parece que terão colhido lá e que não poderiam obter de outro modo, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu já vi muitas desculpas para arranjar bilhetes à borla para ver uma exposição, mas esta ultrapassa tudo. Não é que eu tenho uma comissão de inquérito parlamentar para fazer, por isso preciso mesmo aí de umas borlas para ir ver a... A imprensa não foi autorizada a acompanhar a visita guiada dos deputados à exposição. Mais uma boa para a transparência. E eu tenho pena, porque eu queria ver, de facto, o que é que estava a ser observado pelos deputados, porque isto de querer... Pelos vistos, o que está subjacente a esta ida a Serralves é eu só consigo pronunciar-me sobre esta matéria se vir as pilas in loco. Que é para saber se, de facto... ou seja, supõe-se que um deputado acha que pode chegar lá e dizer assim claro, esta pila não está apresentável. Estas duas sim, mas aquela ali já não. Ora, as pilas não merecem isto, Carlos. Eu acho que manter a dignidade da pila. Eu acho que é uma discriminação que as pilas, por tudo o que já nos deram, e falo pela humanidade, acho que não merecem que os deputados vão lá e andem a tentar destrinçar entre as que são mais valiosas e as que são menos. Avançou-se alguma coisa no conhecimento público? Tem sua dignidade. No conhecimento público desta controvérsia? Não, nada. Ou isto vai ficar tudo em águas de bacalhau? Não vai dizer a palavra pila. Pedro Mexia. Já disse. Queres que eu diga outra vez? Não houve nenhuma... Há outros sinónimos. Foi totalmente inútil. Porque... mas pénis é horrível. Chamar pénis àquelas coisas do Mapplethorpe, eu acho... Mapplethorpe. Acho vergonhoso. Peço desculpa. Até porque são maiores, não é? Eles não são pénis. Pénis tenho eu, não é aquilo. Bom. Pénis tenho eu, diz pouco, em parte. Bom, mas a audição parlamentar foi totalmente inútil. Porque, justamente por isso que o João Miguel disse, ambas as partes foram não foram bem versões, foram bocados de versões. Ninguém falou com grande detalhe do que aconteceu. As pessoas centraram-se muito em discussões, às vezes semânticas, sobre, por exemplo, censura. Foi ou não foi censura? E o Pacheco, aliás, disse, eu sei bem o que é censura. Bom, não se trata exatamente de censura no sentido tradicional. Eu acho que essa palavra é usada com alguma liberalidade excessiva. Agora,
há um problema, e esse é o problema que é importante para decidir este caso Mapplethorpe, e é importante para saber o que é Serralves, que, convém dizer, tem um apoio muito importante do Estado, que é: há ou não autonomia dos diretores artísticos? Isso é que é importante. Ou seja, a administração contrata uma pessoa e escolhe-a, de cima através de concurso, e diz: o senhor faz as suas escolhas, assume-as e é responsável por elas. Se isso é assim, Serralves funciona bem. Se isso não é assim, Serralves funciona mal, porque não faz sentido nenhum que, seja por razões morais, seja por razões de bilheteira, uma administração pressiona um diretor artístico para ter o artista A ou não, e não o artista B, ou para tirar a fotografia A ou o quadro B. E nós isso não sabemos, continuamos a não saber. Só fomos sabendo pela imprensa, não pela comissão, pela audição parlamentar, fomos sabendo, por exemplo, que o ambiente em Serralves é mau, segundo a imprensa nos conta, entre os funcionários, etc. Saíram essas notícias, mas ali estava toda a gente a fazer uma espécie de defesa da honra. Simplesmente a administração a dizer: é injurioso que nos acusem de censura, e o ex-diretor artístico dizendo: se eu fiz isto foi por alguma razão. Lá mostrou umas fotografias, depois percebeu-se que algumas das fotografias tiradas eram menos graves do que algumas que lá estão, o que não faz sentido nenhum. Portanto, não se percebeu nada, e é muito importante, porque houve logo a notícia de um colecionador que tirou obras que lá estavam, a relação com a Câmara do Porto azedou, Rui Moreira pediu uma reunião, eles não quiseram reunir-se com ele, sendo que é um ativo muito importante na cidade do Porto, e, portanto, nós não sabemos o que é que se passa em Serralves e não sabemos se o dinheiro público está a ser investido numa instituição que funciona devidamente, neste caso, e em geral, e isso era muito importante saber. Há muito por saber e, provavelmente, vai ficar tudo em águas de bacalhau. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz erecto. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se sorteado. E haverá razões para desconfiar das regras do sorteio? Pelos vistos há, Carlos. Eu não estava à espera desta. Antigamente dizia-se, eu aposto que nunca aconteceu, que os sorteios do futebol, no tempo em que era assim umas bolas num saco e tal, dizia-se que havia umas frias. Sim, que eles punham no congelador primeiro, que é para não sair o Benfica com o Sporting logo nas primeiras eliminatórias da Taça de Portugal. Eles dizem: esta bola está fria, deixa-me escolher o Sacavenense, que está morno. Mas eu pensei que, de facto, o sorteio do juiz que ia julgar o Sócrates, eu pensei: olha, finalmente isto está a encarreirar e está... O que está em causa é a suspeita levantada esta semana pelo juiz Carlos Alexandre de que pode ter havido uma viciação no sorteio que determinou que a instrução do processo do caso Marquês tenha sido atribuída ao juiz Ivo Rosa. Em que medida é que isto pode emperrar o processo, Ricardo? É só, não sei bem, mas é chato. É chato. Eu pensava, nós é que não temos sorte nenhuma. Eu acho que aquilo... Eu não estava à espera que... Pensei que isto agora ia decorrer. Não há recurso ao vídeo-árbitro? Não há, aqui não se consegue. Eu estava mesmo convencido que aquilo, sendo eletrónico e tal, que ia passar. Mas eu até achava que era melhor do que por moeda ao ar, por exemplo, porque eu começava: quem é a moeda? Será que é do Carlos Santos Silva outra vez? Se calhar está ensinada, não sei o quê. Agora, como era lá uma coisa que o computador resolvia, pronto, mas vem Carlos Alexandre dizer que não, porque pelos vistos pode haver uma ponderação, não é? O juiz que tenha mais casos tem menos hipóteses, não é 50-50, se fica com menos hipótese de ganhar, há uma ponderação para sair ao outro, dar mais casos a ele e tal. Eu acho que a falta de sorte é nossa. O Conselho Superior da Magistratura já instaurou um inquérito ao juiz Carlos Alexandre por estas declarações. O que é que lhe parece mais grave neste caso, Pedro Mexia? A possibilidade de batota invocada por Carlos Alexandre ou o facto de ser um magistrado a pôr em causa a transparência do processo? Várias coisas dessa história são graves. É grave que haja uma acusação de que a aleatoriedade não é aleatória, ainda por cima é fácil de provar, ou é ou não é. Não é uma afirmação, não é um processo de intenção. É grave isso, portanto, ou é aleatório ou não é, se não é, nós devíamos ter a absoluta noção de como é que ele funciona. É particularmente grave que haja uma sugestão por parte de Carlos Alexandre que não só não é aleatório, como
houve uma tentativa de viciar dando e tirando processos. Portanto, ele não diz só que não é aleatório, porque podia haver um critério de ponderação que as pessoas considerassem razoável. Ele diz, não. Mas o estado em que os magistrados estavam foi induzido e foi uma decisão deliberada. Isso é uma acusação muito grave. A terceira é o facto de ele sentir... Eu acho que nestes anos de programa nunca elogiei uma entrevista de um magistrado. Não porque sejam necessariamente más, mas porque me parecem quase sempre escusadas. Acho que se há dúvidas delas devem ser discutidas internamente. Acho que Carlos Alexandre às vezes tem uma tentação de se pôr em bicos dos pés e isso não é bom. Isso não é bom. Tanto mais que neste momento também já é contestada a sua designação para a fase de inquérito. Portanto, ele próprio também já está a ser posto em causa e, portanto, nós saímos destes casos muito pouco esclarecidos e menos confiantes na justiça do que é. Exato. Uma acusação desta, João Miguel Tavares, e brevemente, não autoriza os acusados, nomeadamente o José Sócrates, a insistirem na tese de que já há demasiado envolvimento pessoal do juiz Carlos Alexandre neste processo para que ele possa ser independente. Não. O que é triste é que se a acusação do Carlos Alexandre não fosse sustentada, sim, existe. Claro que existe. Claro. Aliás, o Carlos Alexandre já se tinha atravessado excessivamente numa entrevista à SIC. Exato. E agora veio com esta entrevista que deixa-me perplexo, porque das duas uma, ou não é uma coisa suficientemente sustentada e é inadmissível, ou sendo sustentada é uma coisa de uma gravidade absurda. E isso, não só por ele o dizer numa entrevista à televisão, é porque isso supõe que Carlos Alexandre ache que, se ele tem aquelas suspeitas, além de ter as suspeitas, não tem nenhum órgão suficientemente sério e no qual ele confie para as divulgar. Isso é muito preocupante. Ele não tinha o Conselho Superior de Magistratura, quer dizer, não haveria nenhum órgão onde ele pudesse expor essas suas dúvidas, que elas fossem investigadas sem ser em frente à televisão. É preciso ser verdade, é uma coisa muito, muito preocupante. Dito isto, e para terminar, e com isto termino, Sr. Doutor, é inadmissível, a meu ver, isto é uma discussão muito antiga, que o sistema informático da Justiça esteja nas mãos do Ministério da Justiça. Não deveria ser ao poder político que compete gerir o sistema informático. Isso acho um escândalo, acho erradíssimo. Deveria, de facto, estar ou no Conselho Superior de Magistratura ou num órgão qualquer independente e não, evidentemente, num órgão que é subordinado ao Governo, que é sempre aquela suspeita de olha, vai lá, Manel, ir lá aí no sistema, entra lá aí. Ou na Liga de Clubes, na Liga de Clubes, a seguir às jornadas do campeonato, sorteava-se o juiz do Sócrates. Para mim isto é com vídeo árbitro. Aquelas miúdas. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à hora do costume, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.